sim. E esse enfiar ele dentro de Deus, ou Deus dentro dele, uma coisa, alguns, quando tentam fazer, e ainda acham que é sentar e ler um texto, né? Não. O O id texto no ajuda. sentido. Ajuda. O id no sentido restrito da palavra é conviver. É vida na vida. É isso aí. E discipular é todo dia, é o que a gente faz com o filho. Você escova o dente com ele, você, se é menino, você faz a barba, o filho faz a barba dele, para ele já ir fazendo, sabendo, né, para não se cortar. Aí bota o arroz por baixo, o feijão por cima, aí ensina ele, né? Ensina ele, Feijão por baixo e arroz por cima. Você tá ensinando heresia pro seu. ensina ele que é biscoito, não Não é é bolacha. bolacha. Então, sabe, aí essas coisas aí, o Fabrício, que vai me mostrando que é dia após dia, cara, que a É. coisa é prática, que E dá é sentar, trabalho. tomar um café, E dá que é. trabalho. Não, dá trabalho, obviamente. Esse discipulado de 7 às 9 é muito fácil, cara. Eu ficar, não, que eu fiquei a madrugada preparando o estudo. Cara, isso é o mais mole. Difícil É é vida na vida. vida na vida. Eu não sei se já te contei a experiência do carinha que a gente caminhou 3 anos, né? Falou. Dois Falou. para 3 anos. Falou na entrevista. Então, cara, é Tá vendo? horrível. Vocês ficaram curiosos? Ficaram curiosos? Vai lá ver a entrevista. Tá Vai aqui, lá ó. para ver. Vai lá para ver. Então, assim, é esse tipo de discipulado, sabe? De você dizer, cara, e o que Jesus veio fazer como obra de evangelização foi isso. Ei, gente, existe um jeito certo de se viver. Tá, e como é esse jeito? Só me olhe, só me acompanhe. Vai lá. Cara, você tá impossível hoje. Tô mesmo, quero saber. Você me dá a oportunidade, quero saber. Ó, É, e além disso, metanoia, as pessoas precisam aprender uma coisa. Você está cheinho do Espírito Santo, igual o Felipe estava quando ele conversou com o eunuco? Não. Então não queira fazer igual foi feito lá. Ponto final. A Bíblia não fala quanto tempo Felipe ficou falando com aquele cabra lá. Fala que ele chega perto, o Espírito Santo pede para ele chegar perto daquela coragem, ele chega e ele vê que o eunuco estava lendo Isaías. Até ele ter a atitude de perguntar, não sei quanto tempo levou. Só que depois fala que quando ele pergunta, o eunuco fala que não entendeu, ele começa a explicar, ok? Cheio do Espírito Santo como ele estava, ele tinha tudo ali maravilhoso para explicar. E poderia levar um mês para explicar Isaías. Ou explicar somente aquela passagem. Ok? Só que a Bíblia não fala quanto tempo. E eu não sou contra uma pessoa ser ativada, ter uma conversão genuína no primeiro instante. Não sou contra isso. Mas a gente cria um método. Felipe fez assim, tem que ser assim. Quem falou? Por que tem gente que fuma até hoje, com 20 anos na igreja? Se o outro lá, eu larguei do cigarro no dia que eu aceitei Jesus. Olha que beleza. Eu consegui vencer no primeiro dia. Por que o irmãozinho lá está 20 anos na igreja e continua fumando? Não são coisas diferentes para cada pessoa, metanoia? Mas aí eu vou lá e meto um método. Outro método. Jesus teve 12 discípulos. Legal. Agora vem impor que você tem que ter 12 discípulos, cara. Você não está dando conta de um. isso é o marketing multinível, né? A multiplicar. Essa que é a grande verdade. O objetivo, eu acho que o objetivo do crescimento no evangelho é 1 a 1. E é convivendo. E aí, como você convive com 12? Não dá, né? E aí, talvez, aí entre na dinâmica da intimidade, né? Talvez, né? Por isso que talvez ele tenha intimidade com Deus, né? Você falou aí. Você é o erudito aí da parada. Mas deixa eu te falar agora, uma coisa que me surgiu à cabeça aqui, que eu acho muito importante, o Fabrício. Talvez a gente tenha a dificuldade realmente no irmãozinho do cigarro, sabe? E a gente vai ter no outro da cerveja, mas eu acho que mais profundo é o evangelizar, é o falar do jeito novo de se viver, no sentido de ser o marido que tem que ser,
de ser esposa que tem que ser, de ser o filho que tem que ser, de ser o cidadão que tem que ser, de ser o ser humano que tem que ser. E aí a gente vai entender o que é o reino de Deus como sendo justiça, né? Porque justiça é as coisas no seu devido lugar, eu respeitar, né, quem deve respeito. Por exemplo, eu vi ouvi uma palestra de um jovem falando a respeito da vida dele fora do Brasil, né? E aí ele conta que ele e o sócio dele compraram um drone e, e ele prontamente foi montar o drone. E o sócio dele, cara americano, antes de montar, o que o cara fez? Foi pro manual. E ele, que manual, cara? Você tá doido? Não manual não, cara. Sou brasileiro, você tá doido? Isso aí a gente resolve rápido. E foi. E aí ele disse que teve uma dificuldade horrenda, mas não deu o braço a torcer, enfim, montou o drone com muita dificuldade. No final, o cara teve que ajudar. Depois do drone montado, foram sentar para ver a legislação da cidade que eles estavam, se eles poderiam voar naquele dia. E exatamente naquele dia, que era um domingo, eles não poderiam voar na cidade com drone. E o brasileiro perguntou assim: será que hoje, domingo, você acha que vai ter polícia lá para fiscalizar drone? Meu? E o americano disse assim: para que Vai. polícia? Para que polícia? Está escrito que não pode. Não pode, não precisa de polícia. A gente já sabe que não pode. E aí, o reino de Deus, como sendo justiça, é esse sentido que você não precisa pensar na punição que irá receber se você ultrapassar uma ordenança. Já está ali, É está escrito, condicional. É acabou. condicional. Então, o reino de Deus, como sendo o reino de justiça, traz para a gente não só esse pensamento, Fabrício, mas esse comportamento também. Um comportamento no sentido de que não precisa ninguém estar perto para eu fazer o que eu tenho que fazer. Se está escrito, eu vou fazer. E pronto. Eu acho que o que falta também é isso. A gente está querendo muito fazer coisas, né, para se parecer, para se mostrar. A gente quer levar o jantar para o morador de rua e tirar as fotos. Não que, claro, cada um tem a sua estratégia de divulgação de trabalho, a gente não está questionando isso aqui. É a essência, é a motivação que dá trabalho, né? Mas eu conheço muita gente que, nos bastidores, o gari sofre porque o lixo dele é tudo misturado, ele não tem uma consciência de separar um lixo. Quem trabalha na casa dele sofre porque ele trata de qualquer jeito. O porteiro da igreja dele não recebe um boa noite com um aperto de mão caloroso, conforme ele faz com o pastor. E esse pessoal está falando a respeito do reino de Deus, e aí, nesse sentido, que eu tenho um pouco de dificuldade. Embora tenha todo o conhecimento da dimensão, da extensão, o metro que mediu, sabe, ó, deu tantas pessoas assim por metro. Cara, mas se a prática não, não condizer com aquilo que se diz. Na prática, a teoria é diferente, né? É diferente, bem diferente. Meu Bem amigo, diferente. você está aqui comigo há 1 hora falando heresia, eu também, mas eu preciso finalizar aqui, por mais que, por mim, se quiser gravar mais 1 hora aqui, a gente grava, é que o pessoal lá não vai querer assistir, eu tô preguiçoso, né? Mas, se você pudesse fazer suas considerações finais e colocando a importância do entendimento desse reino de Deus para o posicionamento da igreja nos últimos dias. Porque se você conhece o que é o reino lá, algumas batalhas aqui na Terra você não estaria batalhando, né? Sim. Então, manda bala aí, meu amigo, para a gente finalizar o Bangues. Fabrício, eu quero finalizar, na verdade, trazendo Mais talvez, uma, mais talvez, uma purga atrás do talvez, outro. talvez uma proposta ou uma heresia mesmo, sei lá. Mas eu fiquei durante o dia pensando no reino em 360 graus, sabe? O reino que abrange a todas as instâncias, um reino que sai daqui e volta para aqui, no sentido de que não há um milímetro, não há um espaço
onde não exista, pelo menos, o refletir, o pensar a respeito desse reino. E o questionamento que me veio é o seguinte: a gente fala desse reino com essa ideia de 360 graus, e a gente se refere como o Deus triuno, que é a base, é o cara desse reino, mas a gente reflete sobre esse reino a partir de uma única perspectiva, que é a perspectiva da igreja ou perspectiva bíblica. E aí talvez a minha sugestão, não sei o que vai ser, é talvez a gente começar a pensar em falar ou discutir desse reino a partir de outras perspectivas também, a partir de outras experiências, a partir de outras realidades, né? Para trazer, eu acho que talvez a gente vai começar a conseguir encaixar esse quebra-cabeça, Fabrício. Talvez esteja por aí, quem sabe em outro segmento religioso, a peça que eu preciso para encaixar no meu quebra-cabeça. Eu acho que eu deixo como final esse, essa minha provocação. E falando talvez não só aqui para o Reino, né, 360 graus, mas para você que está assistindo agora, pense no Reino a partir de outras perspectivas também, porque o Reino de Deus é uma singularidade plural. Essa que é a verdade. Vamos lá, meu irmão. Mano, o que você falou é tão pertinente, porque eu ouço uma pessoa falar muitas vezes a respeito desse assunto, toda vez que eu ouço, toda vez que ele está em live, toda vez que precisa tocar nesse assunto, ele toca, ok? A gente mete a boca em outros conceitos, a gente mete a boca em outras. Eu não gosto do termo religião, tá? Mas em outras religiões. Porém, eles estão acessando o reino. Não estou falando que é o reino de Deus, tá? Mas está acessando o reino espiritual, mesmo que de forma ilegal, porque quem conhece o reino está contra o reino de Deus, sabe como funciona e deu ao homem a autoridade para poder ir lá mexer, porque teve uma troca, né? Teve um pacto, teve um trabalhinho ali, não interessa. Mas de forma ilegal. E às vezes a gente mete a boca. Ai, aquilo ali não é de Deus. Peraí. Não é de Deus ou está sendo usado de forma ilegal? Ele fala muito sobre isso. Uma vez ele falou sobre isso no sentido assim: todo mundo mete a boca nos chakras que tem no corpo humano. Ok? Só que a culpa não é de quem está usando de forma ilegal e sem a racionalidade e o temor em Deus. Em que momento você pode acessar tal coisa, sendo que isso é fisiológico e isso é importantíssimo no corpo humano, que são as 7 glândulas que tem no corpo humano. E ele explica uma por uma o que acontece com cada uma. Só um exemplo, tá? O hipotálamo significa o quarto de intimidade. Ok? E tem gente que consegue acessar o poder, a energia que tem nessas 7 glândulas e consegue acessar um monte de coisa aí, de forma ilegal. E foi o que você falou. Eu não estou dizendo agora que a igreja tem que cultuar o chakra, não é nada disso. Mas o entendimento disso, por que está do lado de lá e não está do lado daqui? Por quê? Porque a nossa cultura romana, tirou esse conhecimento do povo. O poder da sexualidade, o poder que o homem e a mulher têm no seu órgão ali, a energia. O que isso tem destruído a igreja, porque não é conversado. Aí você vê tanta gente na pornografia, tanta gente na prostituição, tanta gente na promiscuidade, tanta gente no adultério. Por quê? A gente não pode conversar sobre isso na igreja, Metanoia. Então, o que você falou é totalmente pertinente. E você não está falando que é para ninguém fazer ecumenismo aqui, para ninguém fazer uma coxa de retalho, nada disso. Agora, por que tem uma galera que acessa o reino espiritual e a gente que se diz embaixadores do reino de Deus não acessa? Né? Por quê? Para nós, tem que ter conceitos. Se fizer isso, acontece isso. Tem que ser dessa forma, tem que seguir o manual. Do lado de lá, estão montando drone sem manual. Gostou aí da...
E outra coisa que você falou e é muito pertinente. Nós estamos acostumados a fazer as coisas sem ler o manual. A gente quebra o aparelho e ainda coloca a culpa na empresa, falando que o aparelho veio com defeito. Deus falou, não. Você vai lá e não segue o manual. Aí você vai no sim. Aí dá merda, você fala, Deus, peraí, tava quebrado. Sai pra lá, Adão. Não. Desculpa eu ter te Verdade. cortado nesse momento, mas era Não, pertinente o que eu queria falar a respeito desse acesso, e talvez seja coisas que realmente precisamos rever, é, ok? Algumas coisas precisamos rever. é, é. Mas vamos lá, finaliza aí, Bango. Não, é isso. Eu É quero isso? deixar essa provocação aí para Amém. gente, vamos abrir um pouco mais a mentalidade também nesse sentido, que a grande verdade é que, cara, nós não somos donos da verdade. Voltamos para o exemplo. O exemplo veio e não foi para uma sinagoga. E quando foi lá para meter o pé em tudo. Foi É, lá para confrontar, isso aí. né? Então, assim, amém. Isso aí. Se a gente for começar, se a gente entrar por esse caminho, meu amigo, olha, vou te Mas, falar, tem. Luciano, aí entra uma outra situação que eu falo e apanho e não tô nem aí. Uhum, Sabe por que um líder não quer que o seu liderado vá em tal local? Sabe por que o líder não quer que o seu liderado assista tal programação? Sabe por que o líder não quer que o seu liderado tenha tal liberdade para alguma coisa? Porque ele sabe que ele não formou Cristo naquela pessoa. sim. Porque quem é e tem Cristo formado em si, cara, pode estar em qualquer lugar. Mas a gente está fazendo esse discípulo para Cristo? Não, acho que não, filho. Tá fazendo discípulo Então, para mandar. mas é por isso que ele não deixa aí, porque é a vontade dele, né? Não a de Cristo. Sim, é o que eu tô dizendo. É, Né? Mas fazer o quê, né? falta maturidade, né? Falta. E Bastante aí, maturidade. aí vem aquilo, a maturidade, o discernimento, o entendimento, a compreensão. É através de quem? Do Espírito Santo, que era para ser o dono da obra. Sim. Mas como eu te disse, lá no início as pessoas foram se distanciando dele. Ele continua o mesmo. Quem se Uhum, distanciou foi a igreja. Aí a sim, pergunta é a mesma: tá dando certo? Não. Então vamos voltar. sim. E aí, eu também pergunto, a gente, a mulher já até ligou, tem que pegar a menina, mas vamos lá. Como se deu esse distanciamento, né? A gente aponta vários fatores. Só que a grande questão é que a gente aponta vários fatores e continua se afastando. Será que a gente está apontando fatores errados? Né? Porque, tipo, acho que é maluquice, né? Você querer colher resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E aí, desde quando começa essa discussão a respeito de que a igreja está se afastando? Desde sempre, Desde o início. né? Mas continua se afastando. E aí a gente precisa pensar o que está acontecendo, né? É o homem ruim, né? Que mesmo com o poder do Espírito Santo ali consegue ser soberbo, ser orgulhoso. Tipo, aprendi a fazer só, eu aprendi a fazer. O problema é que o homem aprendeu a fazer o fogo, o metanol. Uhum. Lembra? O homem aprendeu a produzir o fogo. Isqueirinho. Sim. O homem aprendeu a produzir o fogo, esse é o problema. Ele dependia do fogo. Hoje ele aprendeu a produzir o fogo. Você já leu o livro Poder do Agora? Ainda não. Cara, depois de dar uma olhada. Eu só dei uma desfolhada. E aí tem uma coisa que esse cara fala, eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: a queda traz para o homem a possibilidade de pensar, porque até então o homem não pensava, o homem era. Ele era filho, acabou. Não tinha essa coisa do futuro e do passado, ele era. A queda, a queda traz o pensamento. E agora, quem sabe, ele pensa que ele era, ou pensa que é. E aí Cristo, né, vem, e aí ele diz que um dos significados de véu é mente, né? E ele quando diz que o véu se rasgou, é,
mente não, perdão, é tela. Na verdade, ele diz que saiu essa tela de proteção da mentalidade do homem por intermédio do sacrifício de Cristo. Aí já foi eu, né? Já pensei, pô, será que então por isso que Paulo fala a respeito de ter uma mentalidade transformada? Pô, tem sentido. Transformai-vos pela renovação do E vosso o entendimento. entendimento. Tem que Mas por renovar quê? o entendimento. Se não renovar o entendimento, não transforma. Então, mas aí essa renovação do entendimento não é uma coisa que parte de mim e de você, Não. mas foi algo dado, que foi absorvido, né? E aí eu fiquei começando, tentando juntar as coisas, e agora a gente falando aqui, quem sabe esse poder de pensar que é o que está nos afastando cada vez mais. Aí eu volto. O arroz com feijão é renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que possais conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá ali, arroz com feijão, leu, entendeu, beleza. E a feijoada atrás disso aí? É o que nós já acabou de comentar aqui. E dá um seminário, dá uma conferência, dá uma vida, e talvez não vai entender. Mas, Pedro, querido, muito obrigado. Poxa, tá doido. A igreja, nós precisamos voltar a interesse. É isso, cara. É isso que eu falo e preciso finalizar aqui. A questão não é o entendimento sobre o reino, é o interesse de conhecer o reino. Nossa. Por quê? Eu falo, brinco, zoo, mas eu falo uma verdade. O que fez o anjo, que eu bato na tecla, que não foi Gabriel porcaria nenhuma. Se fosse, tinha falado que era Gabriel. Quando foi Gabriel, era Gabriel. Quando não falou o nome, não é Gabriel. Lá em Daniel 10. O que fez o anjo voltar para trazer a revelação foi o interesse de Daniel. O anjo veio e entregou a revelação. Ele não entendeu. Mas ele mostrou para Deus o interesse. Não, Deus, eu não entendi. Não aceito. Não aceito. O cara veio aqui e falou em grego comigo. Eu sou judeu. Manda voltar e falar em hebraico. Não quero saber. Não entendi. E ficou ali, ó, com rogo, com jejum, com pranto, com oração, com devoção, tal. O interesse de Daniel. Tá bom, volta lá. Aí tinha um pedágio ali, né? Aí demorou um pouquinho. Aí eu te pergunto, se esse pedágio aí tivesse segurado o anjo durante um ano, Daniel ficaria um ano. Mas eu te pergunto, as igrejas hoje fariam o jejum de Daniel, se fosse um ano? Não, de 21 dias. É 21 dias. Faz o jejum 21 dias e no 22º Deus é obrigado a resolver o BO. Porque eu fiz 21 dias de jejum. Né? Mas também. Interesse, metanoia. É o interesse. A questão é sair da teoria e partir para o interesse. Gente, se nós vamos proclamar que somos embaixadores desse reino, vamos aprender o que é esse reino antes de... Porque a hora que nos questionarem, tá, você é embaixador do reino, então me fala, como funciona o reino? O que é o reino? O que acontece no reino? Porque o embaixador de qualquer nação, em qualquer outro país, se ele for questionar, ele sabe o que está acontecendo. Mas amém. Meu querido, em nome do canal, eu quero agradecer de coração por você ter vindo mais uma vez, ter dispensado o seu tempo e ter trazido algo pra gente. Eu sei que se pudesse, a gente ficava aqui até 2, 3, 4, 5 horas da manhã, mas aqui, infelizmente, a gente não pode. Tá? Então, assim, que Deus continue abençoando você, abençoe seu novo trabalho, abençoe seu ministério, abençoe sua vida, e que você continue sendo luz aonde quer que você passe, continue transmitindo o reino, que você tem um pouco do entendimento que ele é, e que Deus dê a você muito mais entendimento do que é esse reino, para que ele possa ser transmitido através de você também. Amém? Então é isso, a gente vai se despedindo, muito obrigado, ficamos por aqui, Deus me bendiga, fique com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.